entrar aqui, avançando aqui nos temas, essa coisa do minimalismo e sobrevivencialismo, tá? A gente falou que tem esse lance, essa pegada meritocrática, essa coisa da ascensão social. O filme Os Embalos de Sábado à Noite, não sei se quantos aqui assistiram, e se assistiram lembram do filme. O Tony Manero ele tem aquela vida igual que o Tom Waits descreve. Tom Waits descreve. Aquela coisa... problemas com a família, o emprego é uma porcaria, um trabalho precarizado, ele trabalha numa loja de tintas, sai com latas de tintas em Nova York para entregar para os clientes, sem a menor perspectiva a vida dele. Aí ele percebe que ele dança muito bem e que ele pode se dar bem num concurso de dança. Tá? Então está aí colocada a questão da ascensão social, a meritocracia através da imagem, através do consumo. Tá? Esse autor que vocês estão vendo aqui, esse livro muito bom, Christopher Lasch, esse livro, O Mínimo Eu, Sobrevivência Psíquica em Tempos Difíceis, que por acaso eu tenho aqui em minhas mãos. O Christopher Lasch, ele fala aqui do conceito interessante do narcisismo, a questão do narcisismo, a cultura do narcisismo, tá? E essa questão do minimalismo e sobrevivencialismo que começa a invadir a cultura norte-americana e vai se expandir na música pop até Madonna e vai embora. Essa coisa do minimalismo e sobrevivencialismo que vai convergir no niilismo e hedonismo. Tá? A gente pode colocar o seguinte, o final dos anos 70, como até o filme Embalo de Sábado à Noite mostra bem, mostra uma Nova York que já estava falida. Então, dá para perceber nas paisagens urbanas uma cidade deteriorada, que era Nova York, as estações, os trens de metrô velhos, todos pichados, caindo aos pedaços, a vida sem perspectiva do protagonista Tony Manero. Então, há um refluxo dos sonhos, de todas aquelas utopias, sejam hippies ou sejam beatniks. Os únicos hippies que se deram bem foram os do Vale do Silício, né? Foram os únicos que se deram bem. Steve Jobs e companhia, né? Que esses se deram bem. Mas havia um refluxo, tá? Com a desindustrialização, crise do petróleo. É interessante que a música dos Bee Gees aqui, Stayin' Alive, por isso que eu coloquei essa música para abrir aqui essa noite, Sobrevivendo. É essa cultura da música disco, Stayin' Alive, vamos sobrevivendo. Na letra da música, ele fala aqui do... como é que é? O efeito do New York Times na humanidade. Fala aqui uma linha aqui da música. O efeito do New York Times, jornal New York Times, na humanidade. Então, é o efeito das notícias. A gente sabe que a mídia tem essa coisa da predisposição à catástrofe, né? Mas as notícias eram muito ruins, tá? E politicamente os Estados Unidos estavam numa sinuca após a derrota do Vietnã, a crise dos reféns lá na embaixada do Irã, tudo mais. Então, você tinha vamos dizer, um ambiente coletivo down, um baixo astral ali nos Estados Unidos. Então, você tinha essa coisa do sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo e minimalismo são as duas faces da mesma moeda. O minimalismo é substituir o desejável pelo possível. Tá? Então, é aquela coisa, olha, se eu não posso mudar o mundo, pelo menos eu coloco uma plantinha na minha casa. Tá? Então, se eu não posso fazer isso, pelo menos eu tenho um pet em casa. Então, se eu não posso consertar o planeta, pelo menos na minha casa vai ser autossustentável. Então, essa coisa de substituir o desejável pelo possível. Então, é aquela coisa que vai convergindo para essa coisa do minimalismo, o mínimo é mais. Tá? O Lasch, nesse livro O Mínimo Eu, tanto aqui no Mínimo Eu, como esse aqui, A Cultura do Narcisismo, que está bem encardido aqui. Foi o primeiro livro dele, de 1979, A Cultura do Narcisismo, que esse livro, na verdade, é uma resposta do Christopher Lasch à crítica que a extrema-direita, ou a direita dos Estados Unidos, estava fazendo ao país.
aos governos democratas, né, de que o país estava sendo dominado pelo narcisismo, tá? Pelo narcisismo, e o povo estava se esquecendo da pátria, da nação. Foi em cima desse discurso que o Ronald Reagan foi eleito, e os republicanos tomaram o poder na década de 80. Então, o Lesch, ele responde com esse livro A Cultura de Narcisismo, que o narcisismo nada tem a ver com egoísmo, ou com uma inflação do ego. Na verdade, o narcisismo, dessa cultura do minimalismo e sobrevivencialismo, é o desmoronamento do ego. Tá? O ego enfraquecido, já que ele se vê sitiado, tá? Ele se sente sitiado, como fala na música dos Bee Gees aqui, o fator New York Times, você está sitiado diante das más notícias, então você vive um momento de sobrevivência psíquica difícil do seu ego. Então, a única maneira de você ser alguém e se realizar é através do consumo e através das imagens, tá? Através da moda. E aí vem toda a cultura disco, nesse momento, usar esse tipo de cultura para, vamos dizer, turbinar essa situação. O narcisismo, na verdade, ele está pegando o Lesch na raiz da psicanálise. Tá? O narcisismo não é egoísmo. Há uma diferença muito grande. Egoísmo é até, em muitos aspectos, positivo, que significa um ego forte que pode estabelecer objetivos, metas, autossuficiência, autoconfiança e tudo mais. O narcisista ele tem baixa autoestima, então ele está muito preocupado com o que os outros não fazem. Aquele filme Psicopata Americano, tá? Muito bom. O filme Psicopata Americano mostra essa cultura desse período. Aí os Yuppies, né? A cultura dos Yuppies dos anos 80. E vocês devem lembrar, quem assistiu a esse filme, o simples fato de ver um outro colega no trabalho ter um cartão de visita com um tipo de fonte e papel melhor que o dele, arrasava ele ficava arrasado. Né? Como psicopata, claro, ele queria se vingar, né? Matar o seu, eliminar a concorrência literalmente. Né? Mas, assim, uma mínima coisa é capaz de desestruturar. Tá? Então, é um tipo de ego, daí a ideia do narcisismo, ele está muito preocupado em relação à imagem que as pessoas estão fazendo dele. Tá? Ele está muito preocupado com a autoimagem. Isso passa uma falsa ideia de egoísmo, mas não é. Porque ele está muito preocupado com a autoimagem, ele está muito preocupado com o que será que as pessoas estão pensando sobre ele. Tá? Então, essa coisa, os embalos de sábado à noite, a cultura disco, passa muito dessa coisa do sobrevivencialismo e minimalismo. Tanto é que você vai ver até o John Lennon, né, o último disco dele, né, o Double Fantasy, com a inefável Yoko Ono, né, o Double Fantasy, você vê lá, é um John Lennon assim, voltado para dentro. Ele já não está mais protestando, fazendo músicas tipo Imagine, Power to the People. Então ele voltou numa viagem interna, né, do seu relacionamento com a Yoko, a sua vida conjugal. Muitos até falam que o Mark Chapman mata o cara por considerar o John Lennon um traidor. Ele teria dito isso também em entrevista, além de querer ser tão famoso quanto ele assassinando o próprio ídolo, né? Também ele teria dito isso, que ele traiu, ele era um traidor. Então, o disco Double Fantasy, do último disco do John Lennon, eu acho que as letras desse disco tal é o instantâneo, a fotografia dessa época, né? Dando tchau, é hora de dar tchau. Gente se retirando aqui dos grandes estúdios aqui do Cine Gnose. Mas é interessante o seguinte, além daqui do Double Fantasy, dessa época da Disco Music, você tem essa obra que eu acho que Eric Fischl é um artista plástico que, nesse período aí, final dos anos 70, começo dos 80, essa obra, The Old Man's Boat and the Old Man's Dog, muitos consideram assim o símbolo, o marco do pós-modernismo, a síntese dessa cultura, que, aliás, é seminal, porque vai marcar a cultura pop até hoje. Isso daí. Nesse quadro, você tem representado
o niilismo e o hedonismo, que é a consequência aí do minimalismo e sobrevivencialismo aqui do Christopher Lasch. Tá? Esse quadro tem uma história, não sei quantos de vocês conhecem essa, e o próprio Eric Fischl, né? Esse artista plástico. The Old Man's Boat, o barco do velho homem. Cadê o velho homem? O dono do barco não está mais aí. E significa o passado, os velhos. Quem dominou o barco foram os jovens. Então, vamos dizer assim, o elo geracional se perdeu. Então, o passado se perdeu. O old man's, o velho homem que é o dono desse barco não está mais aí. Tá? Só ficou o cachorro do velho homem, esse dálmata. Dálmatas estavam na moda naquele momento, em Nova York, nas artes plásticas. E você vê uma série de jovens que estão ali, parece que tomando sol. Não sei se estão percebendo que há uma dissonância. O mar, como se fala, está grosso. Vai vir uma tormenta. Vai vir uma puta tormenta, mas você percebe que o pessoal do barco não está nem aí. Não está nem aí. É a coisa do hedonismo. Tá? Se o futuro é terrível, se vai vir uma tormenta que vai virar o barco e a gente vai naufragar, então vamos aproveitar antes que tudo acabe. Vamos aproveitar cada momento como se fosse o último. É o hedonismo. Vocês estão percebendo que só tem uma garota ali no canto com um colete? Ela está fazendo menção de levantar o dedo. Olha, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Olha, o barco vai enfrentar uma tormenta, estamos ferrados, mas ninguém está nem aí. Tá? Então, temos aqui o niilismo e o hedonismo e o cachorro lá perdido. Né?